E aí, RPGista, o negócio hoje que nós vamos falar hoje é sobre narrativa. Nós vamos narrar. Como narrar mago? Qual que é a ideia? O que precisa por trás disso para que você tenha uma boa narrativa de mago? E obviamente que essas dicas de narrativa hoje elas não servem apenas para mago, elas servem para qualquer jogo do sistema Storyteller, serve também para qualquer jogo de RPG, porque tudo que a gente faz no RPG é jogar uma história, certo? Então, tecnicamente, você está jogando uma história, você está jogando um RPG, você vai ter suas regras. Então, se você precisa de um narrador, Dungeon Master, mestre, ou sei lá, ser supremo, divindade oracular como eu, né? Por exemplo, tô brincando. Não importa o nome, tá até um adendo. Eu já vi até briga na internet por causa de que não é mestre, é narrador, não é narrador, é mestre, ou seja lá, o diabo. Pô, pelo amor de Deus, gente. Tudo o cara que seja mestre, narrador, DM, apóstolo, seja lá o que for, é a mesma coisa. Ele vai fazer o mesmo serviço, ele vai aplicar as regras, ele vai gerenciar a história, ele vai dar o pós-ações dos seus personagens. Tá? Basicamente, a gente pode ser chamado de ação do karma. Brincadeira porque a gente sacaneia o jogador também, mas isso é só um detalhe. O importante é assim, para você ser um bom narrador, eu vou usar o termo narrador, porque é storyteller. Né? Então, o storyteller ele coloca o termo narrador, mas para mim tanto faz. Eu adoro quando me chamam de mestre, eu até respondo com um belo wala. Para quem é dos anos 90 vai saber o que eu estou fazendo. Mas enfim, vamos lá. Então, eu separei aqui algumas dicas para que você possa aprender a narrar mago. Tá? Eu vou basicamente ensinar aí um tutorial de como criar uma história, como ser um bom narrador de mago ou qualquer outro RPG aí que você possa querer jogar ou narrar ou mestrar, certo? Então, nós vamos falar sobre o que hoje? Neste vídeo, neste pequeno workshop, nós vamos falar sobre regras, mas eu não vou explicar regras nesse vídeo, tá? Porque isso tomaria 10 horas do seu tempo, pelo menos, ouvindo eu falar. Vamos falar sobre a criação de cenários e NPCs também. Vamos falar sobre qual é o maior problema dos jogadores e narradores para mago, aí esse sim específico do mago. Depois eu vou dar aí o guia de como narrar mago e trazer o que é o mais importante depois no final. Não vale pular o vídeo, não tem graça. Aí vai ver e fala assim, tá, legal, é importante mesmo, vou voltar aí pelo resto. Não, deixa correr. Dá o like, deixa correr, que a gente vai falar agora sobre regras. Pois bem, vamos começar então com regras, certo? Como eu disse, eu não vou ficar ensinando regra aqui do sistema, porque isso tomaria muito tempo, tá fazendo um vídeo só. O livro do M20 tem umas 600 e tal de páginas, nem lembro quanto tem mais. Mas enfim, vamos lá. Regras. Mago ele é um jogo complexo, tá? Quanto mais regras da casa, regra de ouro, você utilizar para burlar as regras do mago, mais difícil vai ficar o seu jogo, certo? Porque você perde a referência, você perde a estrutura. Então, regras são importantes em termos de sistema. Ah, Rick, mas aí, pô, toda regra é importante de sistema. Claro que toda regra é importante. Mas o narrador, ele é obrigado a saber todas as regras? Mas de jeito nenhum. Não dá. Eu, por exemplo, não consigo. Hoje eu estou com 43 anos. Trabalho, né? Faço o conteúdo quando não dá tempo agora, porque está difícil, mas estou tentando fazer o melhor possível lá no canal, né? E ainda gerencio as mesas que eu trabalho narrando, né? Eu sou um narrador pago, eu cobro pela narrativa. É uma forma de me ajudar a manter o canal e a minha vida, obviamente, né? Porque a gente gasta tempo para poder criar histórias, gerenciar histórias e é aquela coisa, não faltar quase nunca, né? Não vou dizer nunca porque, né? Nunca diga nunca, mas faltar o menos possível dentro. Então, a gente vai ter até um debate aqui na RPG Com, que eu vou estar participando, eu participarei, vamos falar de forma como um escritor falaria, eu participarei também deste debate sobre mesas pagas, tá? Então já fica ligado, assiste, que vai ser bem legal, certo? Bem interessante. Pois bem, então você é narrador, cara, eu tenho a cabeça cheia de coisa, tenho que pensar em muitas coisas, né, de tudo que eu faço normalmente na minha vida, então eu esqueço regra, básico. Tá? Eu falo com a minha mesa de lobisomem, eu tenho um advogado de regra lá para mim. Pedro, muito obrigado. Me ajuda pra caramba nas regras. A galera me ajuda nas regras, porque
É difícil você saber tudo. Você não tem que saber tudo. Tem que saber a estrutura básica. Você tem que entender como funciona o sistema de uma forma geral e principalmente na questão dos poderes e de como fazer a mágica, tá? Então a dica que eu deixo com regra é, primeiro, pegue o hábito de ler as tabelas. Mas eu não sei ler inglês. Cara, essa desculpa já passou, certo? A gente consegue assistir um vídeo no YouTube, a gente consegue ler um livro no celular, ou seja, onde for, você pode pegar e traduzir o que você precisa. A tradução não vai ficar exata. Se deu para entender, certo? Melhor. E aí eu recomendo que você traduza com um dicionário, não no Google, tá? Porque aí você aprende inglês. Eu aprendi inglês com RPG. Desde os meus 14 anos que eu jogo, né? Tem um tempinho aí. Então, e eu sempre fui narrador, né? Sempre fui mestre. Então eu aprendi inglês principalmente por causa dos livros em inglês que eu comprava. Eu não sabia, eu sabia o básico. E aí eu comecei a pegar o dicionário ali e ir traduzindo na mão, tá? É basicamente isso. Recomendo. Vocês podem aprender muitos idiomas assim. Eu já aprendi inglês e espanhol. Tá? Tanto no meu trabalho, eu falo fluentemente inglês e espanhol. A Henrique então faz vídeo em espanhol pra gente. Qual cara eu faço? Enfim, regras. Voltando ao assunto. Você não precisa saber de cabeça, mas é bom você ter do lado. Tá? Então tem tabelas que você pode copiar e traduzir. Você pode fazer anotações num caderno. O que eu tenho de anotação, é que não peguei para mostrar para vocês, é um caderno mesmo. Tipo, eu tenho meu caderno que é outro. Esse daqui é onde está com o meu roteiro e tá, as coisinhas que eu vou falar para vocês. E aqui eu também tenho, inclusive, o meu cenário que eu também vou falar para vocês um pouquinho, como que eu cheguei nisso. Como eu estou trabalhando, mas eu não estou com o meu caderno de regras de mago. Então eu tenho um resumo das esferas. Eu não fico copiando efeitos, tá? É o entendimento da esfera. Como criar uma mágica? Quais são os pormenores da mágica? Quais são todos aqueles mais e menos que você pode utilizar e que esferas tem que usar? Tudo isso você vai sintetizando em regras e sempre vai trabalhando naquilo. E sempre refaça. Escreva de novo, faça anotações, rabisque e tal, e depois passa limpo, entendeu? Porque isso vai deixar a regra cada vez mais fixada na sua cabeça. É estudar realmente. Você tem que estudar a regra de mago para narrar mago. Dá para narrar sem saber a regra? Até dá, porque se você tinha uma ideia, uma história, você conhece a lore oficial, você tipo, só não sabe regra, provavelmente tem um jogador que saiba e ele vai te ajudar, certo? Não ligue, não tenha problemas com advogados de regras. Falando um pouquinho sobre o advogado de regra. Advogado de regra, existem advogados de regra, são muito bons, eu adoro advogados de regras na minha mesa, porque a gente vai ver que a gente está sempre aprendendo. A gente não pode achar que a gente sabe tudo, certo? E também você tem o advogado de regra que é um pé no saco, né? Que o cara vai dar na sua orelha e tipo só pro bel prazer. Qual a diferença? O advogado de regra bacana, se você quer ser um advogado de regra porque você gosta de regra, você decora todas as regras, você pode ser um bom advogado de regra para ajudar o grupo e o seu narrador. Afinal de contas, não jogamos um contra o outro. Não sei se os narradores, os mestres que vocês costumam jogar, mas os que eu ensino ou que eu comento ou como eu faço o narrador não está ali para jogar contra os jogadores. O papel do narrador é dar uma boa história. Tá? Dar uma história onde eles vão chegar e passar anos e se lembrar. Eu lembro das primeiras sessões que eu tive, que foram espetaculares, uma inclusive na Devir, quando tinha jogo lá. Aliás, fica aí, né? Cadê a Devir? Devir existe ainda? Nem sei. Se existir, seria bom, né? Mostrar um espacinho para nós jogar de novo, como era antigamente, lá na Vergueira, eu lembro. Parque da Aclimação. Enfim. Então, você tinha muito mestre que ia contra o jogador. E aí fazia uma história horrível. Então é melhor você fazer uma boa história a favor e contra os seus jogadores. Horas em que eles vão encontrar um NPC que vai de fato ajudar, horas que aquele NPC que de fato ajudou, na verdade, estava apoiando ele pelas costas. Então você tem que criar tramas, criar uma história. E isso é o que nós vamos falar hoje. Então, regras, anote, copie, estude. Criação de história, aqui sim você vai aprender. Muito bem, vamos lá. São os seguintes. Vimos ali a questão das regras, certo? Então vamos deixar agora as regras de lado e vamos entrar na parte da criação da história, da narrativa, dicas, estilos, enfim, vamos falar de várias coisas interessantes aqui para vocês, certo? Pois bem, quais são os tipos de narrativa? Eu considero 3 tipos de narrativa. Você tem a narrativa engessada, você tem a narrativa de improviso e você tem o híbrido, né, entre as duas, certo? Existem outros, claro, que aí vem narrativa colaborativa, não sei o que a gente encontra aí nos livros de regras do sistema Storyteller,
E aí eu não vou falar o que está no livro, tá? Eu vou falar o que eu acumulei nesses anos de experiência, certo? Eu não sei se eu contei já para vocês, se vocês sabem dessa informação, mas quando eu comecei a jogar, lá em 1994, foi basicamente assim, um amigo meu veio com uma caixa de jogo Hero Quest, Hero Quest, era o Hero Quest. Aí ele falou assim, pô, meu pai comprou, vamos jogar? Eu falei, bora. A gente jogava um monte de coisa, videogame, jogava joguinho do que fosse. A gente jogava jogos de tabuleiro, assim, de vez em quando. Mas não isso. E aí, ele falou, lê a regra aí, porque eu não gosto de ler. Eu falei, tá bom, daqui vou ler a regra. Abri e comecei a ler. Eu falei, olha, tem um cara aqui que é, tipo, é basicamente assim, um cara é os heróis, o outro cara é os monstros. Aí tem umas regras que aí a gente vai, tem que jogar uns dados e tal. Aí meu primeiro dia de RPG foi mestrando RPG. Então eu tenho essa sina, esse propósito. Vamos transformar a sina em propósito, porque é mais legal na palavra. Mas enfim, mas é no mesmo. Eu sou um narrador. Eu nasci no RPG narrando. Né? Então vamos aproveitar toda essa experiência agora. Certo? Já deixa o like, então, já para dar aquela força. Beleza? Pois bem, então o que acontece? O narrador, normalmente, ele é instruído pelos livros a você montar a história, você criar a história, e aí você vai pensar no grupo, e aí você vai falar, o grupo sempre vai pensar, o grupo vai junto, isso não é história engessada, tá? Que é a história que você tem o começo, meio e fim pronto, é uma história pronta que você vai seguir. Tem muitas histórias prontas que são top, eu não tô falando que é ruim, eu não gosto, eu não narro dessa maneira, tá? Eu narro no segundo estilo, que eu já vou explicar para vocês. Então, na história engessada, o narrador ele vai ter lá toda a história, ele vai pensar no grupo. Se o grupo se divide, aí um cara sai da história, ferrou. Entendeu? Acabou. Não tem, já vai, ou se o narrador vai fazer ele voltar, vai forçar ele a voltar ali, né, para a história, e isso acaba estragando a história, ou o cara vai ter uma história medíocre, ele quer jogar sozinho. Quer jogar sozinho? Faz uma aventura solo com o seu narrador, é mais legal, certo? Do que você atrapalhar o jogo, a história do jogo. Não é atrapalhar o grupo, nem falar assim, pô, o cara tá atrapalhando o grupo. Não. É a questão. Existem os caras que atrapalham o grupo. Os caras que eu digo as pessoas, tá? As pessoas que atrapalham o grupo. Existem as pessoas que atrapalham um jogador só, não foi com a cara, não sei, resolveu pegar no pé, qualquer que seja o motivo, tá? Mas existem vários tipos de jogador problema. Isso aí a gente vai falar numa outra oportunidade sobre problemas que o narrador pode enfrentar com jogadores específicos, como fazer isso. Dependendo de, vamos ver, a gente pode até fazer um adendo disso daí no final, tá? Mas enfim. Então, a questão é o seguinte. Na história engessada, quando o jogador sai da história, ele vai estragar a história. E aí o narrador ou vai se esforçar para trazer ele de volta, ou vai forçar ele para trazer ele de volta. Tá? Tem essa situação. E esse é o ruim da história engessada. Você não fica pronto para imprevistos. E jogadores, às vezes, são imprevisíveis. O cara fala, não, eu vou comprar um balão que eu vou sair voando. Do nada, entendeu? Então, baloaria aí. Não, o narrador, pode ter, joga no dado aí, vamos ver se tiver um para o ímpar. O cara dá sorte, tem e cata um balão e sai voando, sei lá. Aí você tem que explodir, matar o cara. É chato isso. Não é tão divertido quanto algo que pode acontecer dentro da própria história. Então, este é o lado ruim da história, da narrativa engessada. Já a narrativa de improviso é uma narrativa que eu faço, onde improviso não é 100% improviso, tá? Ele é ali uns 90%, 80% improviso, mais ou menos. Tá? Eu sempre vou ter uma ideia geral da história e eu já vou explicar como que eu vou ter essa ideia geral e como que eu faço para poder ter essa ideia geral, certo? Mas assim, eu tenho uma ideia geral, eu sei o que eu quero que aconteça de uma forma geral. Então, por exemplo, minha aventura de mago que está lá ao vivo toda sexta-feira, no 753, você vai ver que tem uma inimiga chamada Dark Snow, que é uma Nefand. E aí, no decorrer da história, qual era a minha ideia? Lá atrás, lá 2 anos atrás, quando eu comecei a narrar essa mesma. Eu tenho uma Dark Snow, que é uma mestre do tempo, e ela vai mandar os caras para 1969. E aí eu vou ver o que vai acontecer. Ela é uma ameaça, tipo, Nefand na cidade, os magos vão atrás dela, blá, 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 aconteceu um monte de coisa. E no finalzinho, o gancho que eu dei ali foi, quando eles matam ela, ela manda eles de volta para 1969. Eles voltaram e a partir daí eles estavam se virando para ver o que ia acontecer. Essa era a minha história. Só isso. O que eu criei antes foi isso. E aí tudo isso vai dentro do andamento da história. A gente chegou hoje, nós estamos
lá, não estão todos que começaram a história, porque tem rotatividade de jogador, não tem jeito, mas nós estamos nessa história. Começou com a última capela, aí depois eu não consegui mais transmitir ao vivo por problemas técnicos, e agora eu voltei com essa nova fase desta mesma mesa. Então, quando eu comecei lá a narrar a última capela, tipo, dentro da história do escopo geral, era a última capela, porque a tecnocracia tinha destruído tudo, eles se deparam com essa Nefand, vão para 1969, passam uma história muito bacana lá, e agora, os que restaram a partir desse começo, já tem gente com Arete 8, 7 e 6 na mesa. Então, a gente chegou num ponto que eu não tinha, jamais tinha previsto que fosse durar tanto tempo. Tudo bem que eu dei bastante XP, tá? Mas eu dei porque eu quero que eles cheguem no Arete 10. Então, essa é a ideia dessa crônica. Eles estão indo matar a Dark Snow. Ainda não mataram a Dark Snow. Certo? Então, eu tinha um escopo. Eu não planejei nada daquilo. Agora eu faço o quê? Pequenos ajustes. Eu vou sempre anotando a história, faço pequenos ajustes e vou dando o curso do que. Quais são os próximos acontecimentos? Acontecimentos? O que a Dark Snow vai fazer agora, por exemplo? Tá? E isso é o que nos leva a esta parte importante: cenários e NPCs. Você pode ter um escopo de uma história geral. Se você não tiver um cenário. Tá pra cá. Se você não tiver um cenário, o que adianta ter uma história ferrada? Se você tem um cenário, aqueles imprevistos que podem acontecer na história engessada, na narrativa engessada, são resolvidos com NPCs e cenário, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de fazer a sua história é criar o seu cenário e os seus NPCs principais, tá? Eu já vou chegar, mas antes da gente chegar nisso, o híbrido seria um meio a meio. Você faz uma história bem genérica, mas com começo, meio e fim, e os personagens vão ter que passar por XYZ para poder acabar a história. Mas fique aberto com cenários e NPCs para que você tenha base para continuar a história mesmo se o cara resolver ir embora. Tá? Por exemplo, teve uma vez que um dos... Isso era vitoriana. Um dos personagens falou assim, vamos abandonar essa cidade e vamos percorrer a América Latina. Vamos até os Estados Unidos, a pé. Vampiros de noite. Era um gangrel. Da hora. Legal. Eu tinha pensado nisso? Não. Se eles resolvessem sair nos primeiros 10 minutos de sessão, eu falava assim, não, agora a gente vai. Eu ia falar, tá, e aí? E agora? Aí é que entra o improviso. Quanto mais você improvisar, né, se você só mestra de forma engessada, comece a improvisar, porque isso vai te dando abertura, certo? A gente vai falar mais sobre a questão da história um pouquinho mais para frente. Mas vamos voltar a falar de cenários e NPCs. Então, crie o seu cenário. Aonde vai ser a história? Por exemplo, tá? Como eu digo, eu vou dar os meus exemplos. Eu criei uma cidade fictícia chamada Avort. É basicamente trovão ao contrário, tirando o, né? Foi assim que eu cheguei no nome. E essa cidade hoje está num nível, para mim, tipo, gigantesco em termos de NPCs, em termos de cenários que eu tenho dentro da cidade. Pra vocês terem uma ideia, essa cidade começou, a ideia dela inicial foi um reino de AD&D. Só que hoje eu uso a mesma ideia da cidade, o mesmo conceito que eu tinha dela de as coisas que podem acontecer em Avort. E hoje eu trago, em todas as minhas mesas, todas se passam nesta mesma cidade. Ou seja, as minhas mesas são interligadas. Então, o grupo de vampiro pode se pegar o grupo de lobisomem, que joga de segunda-feira, que elas têm vagas. O grupo de sexta-feira, que é de mago, pode encontrar o grupo de terça, que também é mago. Sacou? Então, eu tenho um cenário. E todas as minhas mesas interagem no mesmo cenário na mesma época. Isso facilita pra caramba a história, vocês não têm noção. Facilita muito. Certo? Então, crie um cenário. E como se cria um cenário? Para você criar um cenário, você tem que começa pelo fácil, tá? A cidade onde você mora é o lugar onde você provavelmente conhece melhor, a não ser que você tenha mudado daí faz pouco tempo, mas você se vira. Então, pega uma cidade que você conheça bem. Né? Você nasceu, que você mora. Dentro dela, você fala, onde eu vou encaixar a tecnocracia? Tem um negócio da companhia de energia elétrica ali, tem uma fábrica de processadores aqui, eu tenho uma fábrica de, sei lá o que, metalúrgica. Você pode olhar, você vê o cenário pronto e você transforma ele no mundo das trevas. Esse é o jeito mais fácil
de você fazer. Criação de NPCs é criação genérica, tá? Os inimigos que você for colocar, os principais da história, você tem que fazer com capricho. Mas vai na internet e digita gerador de nomes aleatórios. Tem um site, eu nunca lembro qual que é o nome do site, perdão, mas tem um site que ele já é tipo de 50 em 50, masculino e feminino, você escolhe a nacionalidade. O que eu fiz? Eu peguei um monte de nome, fiz uma planilhinha no Excel e deixo lá. Então, a pessoa chega pro taxista e fala assim, qual é o seu nome? Aí você não vai falar que todos eles chamam Antônio, que todos eles chamam José, João, sei lá, qual que é o nome que a gente geralmente usa. Porque geralmente a gente vê um nome que vem rápido na cabeça, nesses casos. Se você tiver essa lista, você abre, fala, peraí que eu vou pegar o nome do NPC aqui. Pega lá a sua lista, escolhe um nome, tira daquela lista e abre uma pastinha com NPCs novos. Pum, você põe lá, tá? Se não for no Excel, você faz na mão, certo? Não tem problema. Coloca lá. E a partir dali vem o improviso. Vamos supor que na situação, o jogador, né, o personagem, resolve roubar o taxista. E o taxista entra em crinos, vira um lobisomem. Uau, da hora, né? Fácil, não é bacana? E aí você nota que ele é um lobisomem. E aí dali você vai dar história para ele. Você vai começar a encaixar ele na trama total, sem querer. Sacou? Fica aí uma ideia de por que ter um grande cenário e um grande NPC. E grande número de NPCs que você pode trabalhar, tá? E eu divido NPCs em 3 categorias. Fraco, equilibrado ou mais forte do que os jogadores. Então, qual que é a média de dados que os jogadores jogam? Se você olhar os poderes mais fortes deles, geralmente vão jogar 8 dados, 6 dados. Então, o NPC forte, você vai jogar 12, 15 de 10 para ele, dependendo do que for, tá? Quanto mais especializado, mais você pode aumentar. Aumenta, você é um NPC, você pode fazer o que você quiser, você é um mestre, você é um narrador. Pode fazer o que você quiser, não, né? Mas quase tudo. Outro ponto. Vamos por não, vamos pensar de uma forma mais simples. Então, o NPC mais fraco, eu geralmente jogo 3 dados. O NPC médio, eu geralmente jogo de 5 a 8 dados. O NPC mais forte, eu jogo de 8 a 15 dados. Tá? Porque aí você tem que pensar nos poderes que ele tem, então isso vai depender. Então, eu geralmente jogo dessa maneira, coloco dessa maneira, e isso me facilita muito, porque gera uma aleatoriedade rápida, fácil, que você consegue manejar fácil, e você não precisa ficar preocupando com os pontinhos dele. Entendeu? E outra, você vai jogar atrás do seu escudo de narrador. Né? Você nem precisa jogar, na realidade. Muito bem, vamos lá. A gente falou ali um pouco sobre NPCs e cenários, tá? E agora nós vamos falar sobre o maior problema na narrativa. Qual é o maior problema para narrar mago? Tá? Crença e paradigma. O Henrique falou a palavra mais temida por muitos, não vou falar todos, obviamente, mas por muitos jogadores, principalmente os novatos em mago, narradores ou jogadores. Porque paradigma é um problema. Por que paradigma é um problema? Eu vou explicar para vocês. De uma forma simples, tá? Vou tentar explicar do melhor jeito possível para que a gente não fique também 3 horas aqui falando. Se é que eu já não estou falando 3 horas aqui. E ainda precisa editar o vídeo, né? Enfim, vamos lá. Então, qual é o maior problema dos jogadores versus os narradores? Primeiro, tá aí. Jogador versus narrador não rola. Nós não somos contra um ou outro. Estamos aqui para ter uma excelente história memorável. Certo? É para isso que serve o narrador e o jogador. O narrador que joga contra o jogador, desculpa, não é narrador, não é mestre. É um cara que está descontando a raiva dele do mundo. É legal explodir jogador de personagem, explodir jogador não, né? Não posso falar essas coisas. Explodir personagem é legal. Pô, é da hora, mano. Você jogar um meteoro assim, acabou a vida na Terra, viu? Vocês morreram. Mas, puta, imagina, a história de 3 caras que estão, sei lá, jogando Call of Cthulhu, vamos dizer assim. Vamos voltar pro mago, porque senão eu vou me perder. O cara tá jogando mago. A gente tem 3 recém-despertos ali que estão fazendo um trampo pra capela, certo? Infiltrados na tecnocracia. Temos aí um ponto político, ideológico, legal. Como que eles vão lidar com isso, certo? Beleza. Aí do nada o narrador me bota um dragão que sai da Umbra. Não, isso aí não poderia até fazer sentido. Sei lá, ele coloca um bando de vampiros, tá? Vou deixar o crossover bem ruim mesmo. Um bando de vampiro que é amigo dos lobisomem e que todos os dois juntos querem acabar com os magos. Aí vai forçar muito a barra. E aí, beleza, ele põe. Ainda dá pra dar uma encaixada na história. Aí do nada vem um meteoro e mata todo mundo. Alô? Ah, não, é porque os lobisomens tinham um apocalipse. Tá ligado? Então, não. Você não tem que matar seus jogadores, você tem que dar uma boa história. Nós, narradores, na realidade, somos o karma.
certo? Nós somos o karma dos personagens, porque nós damos a decorrência das ações deles de acordo com o quanto bom eles foram em rolagens aleatórias de dados. É isso que a gente faz. Dar uma história e dar as consequências dela. É o karma, basicamente. Certo? Então nós somos agentes do karma. Enfim, o maior problema é quando o jogador vai contra o narrador. Quero ganhar do narrador. Cara, não tem que ganhar nada. Como que você vai ganhar da minha mente? Eu posso fazer o que eu quiser com a minha mente e eu estou comandando a imaginação de todo mundo. Então vamos parar com picuinha de jogador versus narrador. Não é assim. Certo? O narrador tem que criar histórias. Mas voltando agora para o sistema do Mago Ascenso. Minha luz está ruim hoje. Tentando dar uma melhorada aqui para vocês. Então, mas dentro desse problema, vamos entrar no paradigma. Tá? Existe, a gente falou um pouquinho de regras, vamos pegar aquele caderninho de regras de volta, certo? E aí a gente vai ver assim, tá. E quando tem um dos maiores problemas do mago, quando o jogador quer passar o seu efeito que ele quer fazer, a mágica que ele vai querer fazer, ele passa. Aí, lógico, isso é de cada um, tá? Eu tô dando de uma forma bem genérica mesmo, que eu nem deveria falar tão genericamente, mas generalizado, mas tem que ser. Então, vamos dar o exemplo. O cara fala para você um efeito, eu quero fazer XYZ com as minhas esferas. Aí o narrador vai checar o nível da esfera e fala, não dá. Aí o jogador vai começar a argumentar contra o narrador por que que dá. É aí que entra o paradigma, certo? Não dos personagens. O paradigma das pessoas que estão envolvidas, o narrador e o jogador. Por exemplo, já aconteceu comigo uma vez, estávamos falando sobre a esfera matéria e o mago ele era do culto do êxtase, né? Tipo, sensações e emoções para fazer mágica, não é só droga e sexo, tá? É sensações e emoções, isso é culto do êxtase, certo? Então, sensações e emoções que ele vai deixar sempre a flor da pele, sempre vai buscar algum tipo de emoção para poder fazer mágica. E aí o cara, quando a gente entrou no debate do efeito de matéria, que eu não lembro qual que era, ele começou a falar de ciência para mim. Ciência real, física, química, não, porque eu sou químico, sei lá o que o cara era, não lembro mais, faz tempo. Porque eu entendo pra caramba de materiais, de ligações atômicas. Aí eu falei assim, amigo, uma coisa, primeira coisa, dentro do jogo, o seu personagem é um cultista. Ele não tem que ficar pensando nessas coisas. Não, ele vai pensar que é a textura, é a sensação do material, é você colocar aquela barra de ferro na boca e fazer mágica. Você entende? Esse é o ponto. Entender os paradigmas pessoais não podem sobrepujar os paradigmas do livro. Ou seja, o que é paradigma? É aquilo que você acredita. Ponto. Seja a sua fé, seja a sua ciência, filosofia, arte, não importa o que seja. O paradigma é o conjunto de conceitos e crenças que você tem no mundo ao seu redor. E a gente está falando de mago ascensão. Culto do êxtase. Você não está jogando de tecnocrata. Tecnocrata, sim, o personagem teria essa linha de pensamento. Não, porque lá a ligação subatômica dos quark tops, ou seja, lá o diabo que eu não entendo nada disso, eu sou de humanas, mas você entra com um argumento dentro do personagem, não um argumento real. O argumento real está no livro, ó, no livro fala que não dá. Ponto, acabou. E já vi muita discussão de mago baseada na crença real das pessoas, em grupos, em fóruns, em conversas. Não é, gente, não dá. O seu paradigma pessoal pode entrar em Mago Ascensão, porque senão você não vai conseguir narrar Mago Ascensão. Eu tenho minhas crenças, mas, por exemplo, um personagem que é padre, quando ele faz as orações de padre dele, ajuda porque o jogador também é católico, né? Pelo menos tem informação católica. Cara, ele fala uns termos muito legais lá de Bíblia, de rituais católicos. Cara, que eu não entendo nada. Eu vou falar, não serve de foco. Se ele tem esfera para fazer, ele pode fazer. Desde que ele não me argumente contrário ao paradigma do personagem. Esse é o maior problema na narrativa do mago. Tá? A gente tem a questão de advogado de regras, mas aí, seja um bom advogado de regras, não precisa ser um advogado de regra pé no saco que só quer brigar com o narrador. Porque, na verdade, ele está sendo o quê? Está sendo no problema de narrador versus jogador, que é outra coisa, tá? Mas dentro do Mago Ascensão especificamente, o maior problema é o paradigma pessoal. Então, se você quer narrar Mago e jogar também, tá? Você tem que
definir o paradigma do seu personagem e basear os seus argumentos no paradigma do seu personagem. Certo? Dá. Tá? Não dá pra você chegar... e aí, lógico, você tem que saber as regras do jogo, etc, etc. Mas, dentro disso, se o seu paradigma influenciar nas suas respostas como jogador ou como narrador, você tá jogando um jogo errado. Não o jogo errado, o jogo de forma errada. Não é assim. O Mago é um jogo de paradigmas. Ele é essencialmente um jogo de paradigmas. Não é um jogo de X-Men a máscara. Brincadeira. Ó, pra quem fala que Tremere não é clã sim, tá? Fica o meu protesto também. Pois bem, então, meus caros amigos e amigas e todo mundo que tá assistindo aí, o maior problema de narrar Mago é que ninguém quebra o próprio paradigma e usa o seu próprio paradigma pessoal para justificar coisas do personagem. E está errado, tá? É sempre o personagem que tem que ter as argumentações filosóficas de paradigma e crença para convencer o narrador que o efeito dá para fazer sim. Beleza? Mas, obviamente, o que nós queremos é ver como narrar Mago na prática, certo? Então vamos lá. Primeiro, para você narrar Mago, você tem que saber as regras, ter um bom cenário, ter uma gama de NPCs que você pode usar até de forma aleatória, certo? E você também tem aí a questão de como estar preparado para esses problemas. Então, quebrar o seu próprio paradigma ajuda bastante, tá? Agora vamos à parte de prática. Vamos narrar na prática. Vamos começar a criar uma história. Imagina assim, ó, imagina não, vamos lá. Você está agora sentado aí no seu computador, ou você está ouvindo pelo YouTube, Music, não sei como é que vai ficar disponível, mas você está aí assistindo esse vídeo agora, ouvindo este velho narrador aqui falando pra caramba. Aí, olha pro seu lado, tá? Você olha pro lado. E se do que tiver do seu lado, se for uma parede, uma porta, uma janela, não importa, mas bater alguma coisa aí. Se não tiver nada, você me avisa, porque aí é bizarro. Tem que ter alguma coisa. Mas que seja uma árvore, certo? Então, você vai pro lado, a sua parede ali. E se a parede cai? E você nem vê porque você está usando o fone? Já pensou se isso acontece? Ou, melhor ainda, e se você vendo esse vídeo você resolve narrar Mago? Também é uma boa ideia. E se? E se é uma ferramenta de criação de história, tá? Se você usar e se, X, e se, Y, e se de repente o buraco do chão abre agora, me engole e, tipo, na verdade eu não morro, eu caio no mundo dos Morlocks. Sei lá. Ou eu caio dentro do labirinto Nefandi, vamos deixar dentro do mago, né? É que eu gosto de pegar umas referências de fora. Mas, então, o e se? A criação de história, ela parte muito deste princípio, tá? Ah, e como é que você chegou nesse termo? Isso não é uma coisa nova, não é uma coisa tipo que eu inventei, não. Isso, na verdade, eu aprendi com um dos grandes mestres da literatura, na minha opinião, que é Stephen King, né? Ele escreveu um livro chamado Arte em Memórias, sobre a escrita Arte em Memórias, onde ele explica como ele escreve. E quando eu li esse livro, eu falei, tá, pô, legal. Eu escrevi um livro, certo? E eu uso isso para narrar agora. Então, quando você está sem ideia, você quer terminar o seu improviso, use esta situação. Use esta sentença, e se, para você poder ver o mundo ao seu redor. Por exemplo, ali, é que eu não vou mostrar aqui, meu quarto está bagunçado, porque eu mudei de casa, então estou tentando me ajeitar aqui ainda. Mas ali tem o meu cavalete, porque eu também pinto. Eu sou artista plástico. Então, e se meu cavalete toma uma vida e pula aqui, agora entra a minha jogada do vídeo? É história. Aí você fala, tá, Henrique, mas como é que eu tiro uma história dessa situação? Vamos usar a situação do cavalete, que eu improvisei aqui, tá? Isso aqui não tá em roteiro, eu não tô lendo em lugar nenhum. Certo? Mas vamos usar esse e se ganha a vida, ele me ataca agora. Por que ele me atacou? Quem que é você? Quem é você? Quem é o personagem que está ali? Aí você vai olhar as fichas dos seus players. Você fala, tá, é este aqui, porque este aqui mora num apartamento. E o apartamento faz sentido com a história que eu vou criar por algum motivo que eu ainda não sei. Mas o apartamento te dá oportunidades, porque tem várias pessoas em cima e embaixo. Certo? E aí você começa a jogar. E se for um Nefandi? E se for um Desaurido, né? O Marauder, que é o mago que não toma paradoxo, o mago louco que não toma paradoxo. Ou pior, e se for uma assombração? Por que tem essa assombração? Porque um vampiro, o Giovanni, fez a assombração e ia atacar o mago. Por que o vampiro Giovanni fez isso?
porque o amigo dele, tipo, porque ele é escravo, tá devendo para um tecnocrata, não sei de onde. Cara, você pode, aí você joga e vai embora. E anota, pelo amor de Deus, né? Vai anotando, porque se você não anotar, eu anoto tudo, eu esqueço, certo? Com a TDA. Então, anota, mas eu, Henrique, eu não tenho TDAH, não tenho nada dessas coisas, tal, né? Tô de boa. Eu tenho que anotar? Anota, por que não? Escrever é bom, exercita o cérebro, certo? Então, anote toda essa trama. A última trama que eu criei para a mesa de lobisomem de segunda-feira, que eu mestro, eu joguei muito e si, porque eu tenho uma séria dificuldade para poder criar a história de lobisomem. Eu sou muito limitado no lobisomem. Meus jogadores sabem disso e eles me ajudam, certo? Com história, com ideias, com regras principalmente. Então, eu peguei, fiz um brainstorm, eu odeio esses termos super modernos, mas enfim. Catei um papel e comecei a esboçar redes de conspiração, por exemplo, redes de conflitos, quem é quem? Aonde está? Ah, mas Henrique, você já tinha cenário NPC? Já fiz o cenário NPC, é a mesma ordem, certo? Cenário NPC primeiro. Então, para você criar a história, você usa esse e se com qualquer coisa. E se minha luz acabar agora, vou poder gravar o vídeo? Porque aí ó, tem lá fora alguns caras da Pentex que estão chegando na casa do mago. Mas por que os caras da Pentex, que é do lobisomem, estão aqui? Você pode brincar do jeito que você quiser. Basta você estar aberto. Quebre o seu paradigma. Escreva e se e pense numa situação próxima a você. Exercite. Depois você vai aplicando isso no seu sistema, no mago. Quer você ler um trecho, uma explicação de uma das tradições, de uma das convenções, ou de qualquer outra coisa do livro? E se fosse ao contrário? E se tivesse um cara Nefand que não quer mais ser Nefand? Henrique, é quase impossível que o Avatar inverte. E se? Ou seja, e se é o exercício da imaginação, certo? A gente é tirado isso quando a gente é novo. Tem até, não nem coisa de RPG, mas já vi figuras de imagens dos pais cortando as asas de borboleta de uma filha, tipo, simbolizando a perda da imaginação. Nós, no RPG, temos que manter isso aceso, mesmo que seja difícil, às vezes, para quem está começando agora, está saindo do padrão normal, voltando a ter suas imaginações tomando forma, como nós todos fazemos, somos pessoas imaginativas no RPG. Você pode exercitar o IC já desde o começo, tá? Bom, agora um outro ponto importante para vocês, que é o estilo de narrativa, tá? A gente já falou ali sobre a narrativa engessada, sobre a narrativa de improviso, a híbrida, falamos um pouquinho, que tipo, não tem segredo, não é nada demais, eu falei para vocês, não é, nossa, o Henrique achou a fórmula da narração, pelo amor de Deus. Não, aqui é só narrador normal mesmo, normal, como qualquer um, eu espero. Não, a gente não é normal. Não, foda-se normal. Enfim, vamos lá. Então, dentro dos estilos de narrativa, aí você vai entrar no seu tema, no seu gênero. O que você gosta? Eu gosto de narrar suspense e terror, tá? Mas eu sempre coloco ação. Eu sempre deixo a galera fazer uma comédia. Eu não faço, eu tento fazer comédia, mas eu sou péssimo. Então eu mantenho no terror mesmo. Quando eu jogo as piadas ruins durante a sessão, eu até peço desculpa porque eu sei que é ruim mesmo. Então, você tem que ter um estilo de narrativa, tá? Dentro desse estilo de narrativa, você vai ter os seus gêneros, você vai ter as suas formas de trabalhar. Eu, por exemplo, aí sim eu tenho algo como é que eu posso dizer para vocês? Eu criei, tá? Pelo menos para mim, eu acho, eu procurei dentro da internet, mas eu não achei nada explicando sobre narrativa no ar, certo? Eu vou explicar para vocês como é que eu cheguei nisso. E esse é o meu jeito de narrar, é uma técnica real de narrativa que eu estou desenvolvendo, estou aprendendo ela e estou aplicando. O pessoal tem gostado das histórias, tá? Eles não sabiam que eu estava fazendo esses testes, o que é bem legal. Então você pode testar. Por que noir? Porque os filmes de 1940, sabe? Aqueles filmes de detetive, filme noir, que a gente tem até alguns exemplos mais recentes, mas que não tem a mesma magia daqueles filmes preto e branco, do cara com chapéu, com a roupa da época, tal, que caracteriza tudo isso. Mas o que caracteriza um filme noir? São detalhes. Tá? Geralmente o filme noir ele vai trabalhar com close, ele vai trabalhar com escuridão, com fumaça, sabe? Tipo, garoa, tudo que a gente tem bastante dentro do World of Darkness, né? Dentro do cenário punk gótico, né? Vamos dizer, como era dos anos 90, eu ainda gosto desse termo, não mudei. É só aí, cyberpunk gótico, né? Punk não está morto. Enfim,
a gente tem ali, por exemplo, detalhes muito importantes. Eu até recomendo quem quiser buscar no Google, o que caracteriza um filme noir? Você vai ver lá, é basicamente isso que eu estou falando. Então, existe um exemplo muito bom de filme que foi o que me inspirou a buscar esse tipo de narrativa. Tá? Seria um terror noir. É o filme Coração Satânico. Quem não assistiu Coração Satânico ainda recomendo que assistam. Certo? Assistam porque é um filme que tem uma história genial. Ele tem um estilo noir de filmagem. Tá? Vocês vão ver muitas características que eu vou falar hoje para vocês, que são esses detalhes intensos e longos, tá? São alguns detalhes intensos e longos que você pode aplicar na narrativa. Mas assista ao filme quem não assistiu. Além de ser uma história genial, tá? Ele também tem uma estrutura de imagem muito boa. Não estudo cinema, tá, gente? Se eu estiver falando besteira aqui, pode me corrigir nos comentários e deixa os comentários depois de você dar o like, certo? Então, basicamente assim, detalhes intensos e longos. Então, por exemplo, quando você vai descrever uma cena, e você nunca deve nunca deve só descrever, você deve mostrar realmente o que os personagens estão vendo. Isso estimula a narrativa. Voltando até para o Stephen King, nesse livro Arte em Memórias, ele fala sobre não falar tudo dentro da descrição do cenário da cena. Por quê? Porque o jogador, no caso o leitor, para ele, o jogador para nós, ele vai imaginar da forma que ele quer. Eu falo assim, tem uma cadeira no canto, uma cadeira simples, barata, tal, ali no canto. Cada um vai imaginar. Que cor você imaginou? Coloca no comentário também. Putz, imaginei a cadeira rosa, vermelha, preta, quebrada, velha demais, não sentaria. E se você senta nessa cadeira, essa cadeira quebra? Ou pior, se você senta nessa cadeira, você desaparece. Puta, o colega sentou ali e sumiu. Caraca, mano, e agora? Você tem uma história só com uma cadeira dentro de uma sala que não tinha mais nada, porque eu não falei mais nada da sala. Você imaginou a sala? Você viu as paredes escuras ou claras? Eu vi escura na minha cabeça. Certo? E aí, só que aí, vamos voltar pra narrativa no ar, porque senão eu vou me perder de novo. Daqui a pouco vai demorar 10 horas de vídeo aqui. Enfim, dentro da técnica no ar que eu aplico, eu intensifico detalhes que não são necessariamente úteis. Tá? Então, por exemplo, eu nunca descrevo os NPCs, nem sempre eu coloco imagem. Eu tô parando, aliás, de colocar imagem de NPC. É que o problema é que o meu TDAH faz eu esquecer a descrição. Então eu preciso realmente de foto. Não tinha pensado nisso. Enfim. Então, quando eu vou descrever um NPC, eu falo, você vê que ele tem os olhos, eu foco muito nos olhos. Eu tento dar profundidade na descrição. Então, por exemplo, quando você chega na sala, você vê lá, ó, você viu o rapaz. Vou usar até uma descrição. Na verdade, eu vou recomendar o seguinte, para não ficar muito longo. Assiste lá no meu canal, no 753. Se você não quer se inscrever, não tem problema. Assiste lá um dos Terceptes. É a mesa de mago ao ar sexta-feira, tá? Quando eu comecei as 7 Torres da Ascensão, tá tudo gravado lá, tudo lá para você assistir. Você vai ver que ali eu tô aplicando muito esse estilo de narrativa. Então, é uma narrativa onde você vai dar um ambiente para o seu jogador, mas não rico de detalhes. Deixa ele imaginar um pouco. Ele vai te perguntar: tem alguma coisa que eu possa pegar na mão? O que você quer pegar na mão? Ah, um candelabro. Tem. Não tem. Você vai adicionando, você vai criar o cenário ali na hora, no improviso. Entende? E aí você vai sempre aplicando o e se na mesma hora. Você vai ter treinado o suficiente para chegar nesse ponto. Treine o e se, como eu falei. E aí quando chega na narrativa, você põe na prática rápido. Só que para não fazer muita cagada. Porque daí a gente faz mesmo, faz umas histórias loucas que depois você fala, cacete, para onde eu vou agora? Me perdi. Você tem que rever a história no seu caderninho, onde você anota a sua história, para você poder saber o que está acontecendo e encaixar as coisas. Também dá. Tá? Com o e se você consegue encaixar. Certo? Então, foca nos detalhes. Eu nunca esqueço também uma vez que eu recebi um elogio dos meus jogadores quando eu narrei uma diarreia, uma dor de barriga no Congo. Os magos tinham dessa mesma mesa, lá atrás, só que essa não tem no vídeo, não tem no canal, que eu não gravava ainda. Então, os caras tiveram um problema com o efeito de correspondência, caíram no reino da correspondência na Umbra, resolveram sair andando, procurando um lugar para sair, acharam um lugar para sair e saíram no Congo. Até legal. Aí, Henrique, pode fazer isso? Claro que pode, é Umbra, você faz o que você quiser, basicamente, tá? Ah, mas eu sei que... Depois a gente fala de Umbra, agora não. Lá no Congo, os caras foram acolhidos por uma tribo. Um deles falava inglês, aí foi uma comunicação que eu fiz, jogar dado para se comunicar, porque ninguém falava a língua de ninguém ali. Até que chegou um cara falando inglês, tal, que, e eles acolheram os personagens. Falaram, vocês querem alguma coisa aí? Eles falaram, eu estou com muita sede, porque eu estava há muito tempo sem ter alimentação, sem nada. Nós estamos com sede.
Ele foi, pegou água. Eu falei, olha, ele dá 2 copos com água, você vê que não é a água que vocês estão acostumados a ver em Árvore, que Árvore em São Paulo, a água daqui de São Paulo é boa. É uma água curva, meio escura, tal, tal, tal. E aí, eles tomaram, eu fiz eles jogarem em vigor. Um deles teve dor de barriga, só que eu não falei pra ele que era jogar vigor pra dor de barriga. Eu falei, joga vigor aí pra quê? Não, só pra ver o cansaço de vocês aqui. Falha, eu falei, vocês foram dormir? Vamos dormir. E aí eu comecei a descrever que, não pra quem tava com diarreia, pro outro, eu descrevi o que ele ouvia de som, de peido, de gemido, de barriga. Eu descrevi, eu não vou descrever aqui porque não é o intuito. Mas eu descrevi em detalhes como se você mesmo estivesse tendo uma dor de barriga, só que ele ouvindo do outro cara. Então, e aí eu fiquei uns 10 minutos falando, 5 não, 10, 5 minutos, vai, explicando o que ele estava vendo, ouvindo e sentindo de cheiro. Depois, antes dele agir, eu passei pro outro, eu falei, joga seu vídeo pra ver se você vai acordar, ele acordou e acordou se cagando todo. Foi basicamente essa narrativa. Meus caras pararam depois e falaram assim, caramba, mano, foi muito louco. Por que foi? Por quê? Porque eu fiz uma descrição com detalhes intensos, tá? Então, seja na hora de você mostrar um NPC, fale dos olhos, da profundidade dos olhos. Não precisa falar a cor da pele, não precisa falar cabelo. A roupa é legal falar. Ó, você vê um cara, ele tá com uma roupa assim, assim, assado, não sei o que, não sei o que. Pra você saber quem é, quando pergunta de novo, é o mesmo cara daquela vez lá, o Ricardão, tal, não sei o que? É, ele mesmo. Então, você sabe que é o mesmo NPC, certo? Você não precisa ter a mesma foto do cara. Isso facilita, porque a pessoa imagina como ela quer, entende? Então, mas o ideal é você passar as intensidades. Então, eu sei que ele tem um rosto, o NPC tem um rosto quadrado, ele parece ser muito sério. Eu sei que ele tem um peso de seriedade no rosto dele por causa dos olhos que parecem cansados. Você não consegue imaginar uma pessoa assim, sem se preocupar com como é que é, se o cabelo dele tá de lado, tá dividido no meio, seja lá o que for? Consegue. É isso que eu faço em termos de narrativa. Pois bem, dentro da narrativa, seja ela de improviso, seja ela engessada, seja ou não com técnicas de narrativa, né, que eu coloquei para vocês ali como eu faço, tá? Narrativa no ar, existem coisas que são muito importantes. Suspense, ganchos e a descrição da cena, tá? Quando a gente fala sobre suspense e ganchos, é interessante você nunca dar toda a informação para o seu jogador, certo? O que acontece? Isso eu digo de uma forma geral. O cenário não. O cenário você tem que descrever o melhor possível dentro da história, o que é importante, tá? Aquele espaço em branco que é da imaginação, a gente deixa em branco até que ele seja, até que seja necessário preencher. Beleza? Então, se passou o gato aí, gente, desculpa que eu não tenho muito hora para gravar, não. Vamos lá. Então, quando você vai pensar na sua história, você vai gerar alguma coisa. Eu gosto muito de gerar suspense, tá? Então, o suspense ele sempre vai entrar com pouca informação que, tipo, a gente não deve dar. Tem muita informação que o narrador dá que é totalmente desnecessária, tá? De NPCs, certo? Por quê? Isso, dentro do meu estilo de narrativa, eu sempre tento deixar o mais realista possível, mesmo que seja um dragão voando em cima da cabeça deles, né? Ou uma viatura, né? Caso algum jogador meu esteja vendo aí, nós tivemos uma vez um Gural na mesa que arremessou viaturas da polícia para todo lado, né? Ele sempre falou assim, você nunca falou disso para ninguém. Eu falei, tá bom, eu vou falar, eu falei agora, tá falado aí, Thiago, para você. Quero ver se você vai assistir. Uhum, enfim. Thiago é um jogador que já joga comigo há mais de 2 anos, tá? Então, suspense e gancho. Então é legal você dar o suspense de uma forma que você não vai distribuir informação grátis. Tipo assim, você vai descrever um NPC, geralmente você fala, eu fiz um NPC aqui de mago, eu fiz aqui um verbena. Tá? Não, melhor ainda, eu fiz um cara do coro celestial, certo? Fiz um corista aqui, e eu vou fazer ele um cara religioso pra caramba, então, quando você vai descrever ele, você fala assim, o cara chega, ele tá usando uma roupa, parece uma bata, ele tem um medalhão pendurado, tá? Religioso, e ele olha pra vocês como se fosse assim, como se estivesse vendo a alma de você, tá olhando pra você, tá vendo a sua alma, né? O que você acha dessa descrição? Boa, né? Mas vamos descrever com suspense agora. É a mesma descrição, basicamente. Eu espero que seja. Porque, né, eu tô improvisando realmente pra vocês aqui. Mas você coloca ali no NPC um pouco de suspense. Você vê ele se aproxima de você, já tira a palavra personagem, tira a palavra NPC. Ele se aproxima de você
você nota que as roupas dele lembram algum tipo de roupa única. Não vai falar túnica, roupa única, como se você estivesse vestindo uma coisa só. Como se a calça e a roupa e a camiseta, talvez, que ele esteja usando, você não consegue ver direito, porque ele não está muito perto de você. Mas uma coisa que você nota, além dessa roupa que parece única, existe algo que brilha, reflete um pouco de luz no peito. Ah, o que, que é? O jogador vai te perguntar. Ou ele vai falar assim, é um medalhão? Aí você pensa, é um medalhão? É, pode ser. Sim, sim, parece ser algum tipo de medalhão, algum tipo de penduricalho. Você não dá a resposta exata para ele. Deixa o suspense. E o que ele tá fazendo? Não, ele tá caminhando, ele tá se aproximando de você. Você não vai fazer nada? Não vai fazer nada. Então, quando ele se aproxima, você nota que ele tem um ar muito sério. O rosto pesado, talvez pela idade, ele já é um pouco mais velho. Mas o rosto pesado parece que. O cara parece ser meio difícil de lidar. Sabe quando a pessoa te olha e você fala, eu acho que não vai ser fácil? É isso. É isso que você vê nos olhos dele. Eu não falei que ele era religioso. Eu não falei que ele era do coro celestial. Eu não falei que ele era mago. Eu não falei o que ele estava vestindo. Que cor que era a roupa dele. Eu só falei que estava escuro e dei o que o jogador precisa saber para poder interpretar o personagem dele. A partir daí ele age. Se eu já chegar e falar assim, eu já sei que ele é o inimigo, pô, lá aqui na minha fichinha ele é o grande inimigo da turma. Certo? Ele é o cara que vai furar a bola da galera da quinta série. Somos todos quinta série, hein? Hashtag somos todos quinta série. Quem quiser brincar com isso aí. Não sei se dá certo essas coisas, mas enfim. Então, você dá o suspense ali de forma mais intensa, sem dar muita informação, sem entregar o seu jogo. O que, que eu faço nesse suspense? O suspense me gera gancho. O gancho é aquele momento que você consegue fisgar a história, não o jogador, tá? Uns merece? Não vou falar que não. Mas você dá um gancho na história que você puxa todo mundo para um ponto só e você para depois disso. Você gera suspense. Eu não concluo exatamente, dependendo do que for da narrativa, eu não vou concluir quando acabar a sessão. Vou concluir depois. Porque a galera vai passar, filha da mãe, nem me falou o que aconteceu. O que aconteceu depois que eu abri a porta? Ah, você abre a porta, galera, anota o XP aí e... Oi, como assim? Não, acabou. Não, mas eu vou... Não, acabou. Quando você abre a porta, você vai ver semana que vem. É suspense, simples, é um gancho com suspense. Cara, o que acontece? Às vezes, quando eu faço essa técnica, o NPC não volta mais, ou o NPC é morto, tá? Aliás, jogadores, parem de matar NPC à toa. Os meus já pararam, né? Faz tempo que eles não matam NPC à toa, porque eu falo, cara, vocês matam os NPCs que tem informação. Eu não vou arrumar outro NPC com informação pra vocês, e eu não arrumo. Azar deles. Vai arrumar um jeito de arrumar a informação de outro jeito. Entendeu? Tem muita gente que substitui o NPC por causa da história engessada. Na história de improviso, esse NPC aí que eu falei pra vocês, esse cara que vocês sabem que é do Coro Celestial, mas o jogador não sabe. Certo? E se ele não aparecer mais? Supor, ele tinha uma informação importante, ou ele era o grande inimigo. Sei lá, o grande inimigo não vai. Ele tinha uma informação que levaria os seus jogadores pro fim da história e eles poderiam matar o boss mais fácil, vamos dizer assim. Mas aí vai o jogador lá e mata o cara. O que, que eu faço? Azar deles. O Henrique, que ele era, hein? Quantas vezes eu não vi? Aquele NPC era um toreador? Aquele NPC era não sei o quê? Eu falo, você não descobriu no jogo, meu amigo? Você não vai descobrir em off. Eu não entrego o meu jogo. Eu não sei de vez em quando. Às vezes, se o cara insiste muito, eu até falo. Mas, ó, é em off, vai estragar seu jogo. É isso, isso e isso. Mas eu, geralmente, 99% das vezes eu não falo pra não estragar o suspense. Porque se eu quiser usar esse NPC de novo, ele não sabe o que ele é. E outra coisa, neste ponto, um ponto que eu esqueci de falar, na hora que vai criar NPC, esquece estereótipo. Não me faça um Ventru rico de terno. Me faça um Ventru rico de bicicleta, sei lá, caminhando, entendeu? Tipo, como quem não quer nada, com roupa simples. Faça um verbena, ou faça, por exemplo, um corista que, na verdade, ele é um executivo, ele não é um padre, ele não é um super religioso, mas ele acredita no Uno. Ele se acha até mais puro do que os outros, porque os outros enfiam a religião no meio. Um exemplo, certo? Então, saia dos estereótipos, não fique colocando aquele Nefand super mega malvado logo de cara. A Dark Snow é super simpática. Pergunta para os meus jogadores da sexta-feira. Vai lá, sexta-feira, qualquer sexta-feira, assiste a transmissão ao vivo e fala assim: ó, Dark Snow foi legal com vocês no começo?
Ela foi, para alguns ela foi. Para alguns eles olharam e falaram assim, ué, por que eu tenho que matar ela? Ela não é ruim. Ela não fez nada. Porque, na verdade, meus jogadores olharem bem pra história, ela não fez nada ainda. Vocês acham que ela fez? Olha eu dando dica aí, besta. Vou ter que cortar. Não vou cortar nada. Fica aí pra vocês que estão aprendendo a narrar. Certo? Foi um insight agora. O que ela realmente fez com meus jogadores? Nada. Eles nunca houve um confronto direto, mas que eles provocaram. Eles foram atrás dela. Quem que tá errado na história? Essa é a ideia do jogo. Essa é a ideia da narrativa de improviso. Certo? Não vou me estender muito mais, porque agora a gente vai falar sobre a descrição. A descrição eu já falei, na verdade, é só para fazer um adendo que eu saio da minha própria lista. Mas a descrição, sim, não, você tem que mostrar realmente, você tem que fazer a pessoa ver na descrição. Você vai falar assim, tem um mouse branco. Você vê ali um carro preto. Você vê, sei lá. Você viu que o cara tá bravo. É um exemplo mais fácil. Você viu que o cara tá bravo. Tá. Beleza, então se eu vi que o cara tá bravo, eu vou bater nele, por exemplo. Você mecaniza demais a narrativa. Olha, quando ele olha para você, você vê que o olho dele dá uma fechadinha e ele trava a boca. Faz percepção com empatia aí. Faz. Tem vários sucessos. Você nota que ele fechou o olho, aparentemente travou o maxilar e você vê que o músculo do braço dele ficou contraído. Ele está bravo. Olha a diferença. Se eu tiro o detalhe do músculo contraído, eu não estou falando que ele vai atacar. Se eu ponho, você vê que o músculo está contraído, o cara está esperando para dar um soco. É isso que eu estou mostrando pro jogador. Ele vai ver? Não necessariamente. Depende da imaginação dele. E é essa a graça da narrativa de improviso no ar, cheia de suspense, ganchos e tudo esses monte de coisa que eu falei para vocês. E agora sim, vamos ver o que é o mais importante. O mais importante no papel de narrador de mago, o mais importante de tudo, vou até tirar meu óculos. Agora eu vou falar muito sério com vocês. O mais importante pro narrador de mago, pro jogador de mago, pro RPG, é que vocês se divirtam. Claro, é que vocês têm que se divertir, cara. O que importa? Tipo, porra, o Henrique veio aqui e falou um monte de coisa. Cara, tem gente que vai falar assim, pô, eu gostei pra caramba da ideia. Pô, meu sonho é narrar de improviso, porque eu vejo grandes narrativas de improviso no YouTube, por exemplo. Ou, putz, eu posso melhorar a minha narrativa engessada adicionando doses de improviso um pouco mais intensas, porque todo mundo improvisa de alguma forma, em algum momento, mas fazer programado, colocar ali, quem tem a mente mais matemática, mais estruturadinha, faz lá, tipo, todo o seu guia disso. Eu invejo isso, que tem gente que faz, tipo, tudo muito certinho, muito detalhado, eu não consigo. É por causa das minhas condições. Mas, enfim, não importa o jeito que você faça. Se alguma das minhas dicas te ajudou, puta, tá feito, cara. Essa é a ideia. O conhecimento que eu tenho é exatamente para isso, né? Não só aqui, mas no meu trabalho também. Tá? Eu sempre passo o conhecimento para as pessoas, eu gosto de ensinar. Então, o mais importante é que vocês se divirtam. Não deixem as picuinhas, né, tipo, que acontecem às vezes na vida, influenciar com os outros jogadores, tá? Afinal de contas, RPG é aquele momento onde você tem que sair da realidade, certo? Você vai sair da realidade para você se aliviar do estresse, do dia a dia, da rotina, dos problemas, de crises, e seja lá o que for, tá? O RPG ele é uma ferramenta importante desde que ele seja usado principalmente para diversão, porque eu vejo muita gente às vezes tentando até curar problemas psicológicos, em termos problemas de lidar com coisas específicas, como se fosse uma terapia com RPG. Não, isso não pode, o narrador não faça isso. Se um jogador pedir para você fazer algo neste nível para sanar uma frustração real, emocional, de pai, de mãe, de filho, seja do que for, o narrador não faça. Você não, a não ser que seja psicólogo, aí você se vira, o problema é seu. Mas, se você não é psicólogo, não tenta. Mesmo se ele é seu amigão, tá? Fala, ó, putz, cara, a gente. Vamos vai atrás de um psicólogo, não é melhor? Troca ideia, certo? Então vamos tomar cuidado. Também respeitar os limites dos jogadores. A sua liberdade acaba quando começa do outro. Tá? Essa regra vale no RPG, essa regra vale da sociedade. Você não pode querer que a sua liberdade ferre a liberdade dos outros, certo? Então, para quem não joga entre amigos, quando você joga com amigos é tudo muito mais fácil, as brigas passam mais rápido, porque sempre tem uma briga, sempre tem, porra, porque você matou um personagem, sempre tem alguma coisa assim, tá? Então, mas a ideia não é essa, a ideia é a gente assistir realmente, viver na realidade, uma história alternativa, longe da nossa realidade, para que a gente tenha a diversão toda e absoluta. São
quantos anos, nem sei fazer as contas agora, quase 30 anos de RPG na minha vida. Eu já falo para todo mundo, o que você é? Eu sou RPGista, não sou roqueiro, eu não sou youtuber, eu sou RPGista, cara, só. E é isso que eu quero passar para vocês hoje, certo? Então, o mais importante, divirtam-se, certo? Divirtam-se bastante, criem histórias ferradas de boas. Eu pretendo, estou criando um guia profundo de narração, tá? Que aí eu ainda tenho que fazer todo o roteiro, eu vou gravar e vou pôr lá no 753, tá? Para que vocês possam aprender com mais profundidade tudo que a gente está falando aqui, se vocês gostarem, certo? Se não gostar também, não se inscreve, tá tudo bem, tá tudo muito numa boa. RPG, diversões sempre. Beleza? Então, agradecimento aí à galera da RPG Com. Eu ia fazer a lista de nome, mas eu esqueci de fazer a listinha de nome para agradecer a galera que está organizando, que faz esse evento super top, tá? Então fica aí já o abraço para a galera e o agradecimento por eu estar participando também, gosto bastante. E espero que futuramente a gente consiga trazer as convenções de RPG de volta para este país, como nós tínhamos antes, a PAI, a própria Devir que fazia, e enfim, tinha várias organizações que faziam. A gente se juntando para RPG Com no online, a gente já começa a trazer de volta essa ideia. Eu acho muito bacana, muito legal. E o 753 está aqui apoiando o RPG Com. Se inscrevam no canal. Quem não jogou esse ano, jogue ano que vem, porque vale muito a pena. A galera é organizada e é show de bola. Beleza? Então fica aí meu abraço. Espero que quem não me conhecia ainda, eu espero que tenham gostado aí da minha apresentação. Se tiver dúvidas, põe no comentário, eu vou ficar de olho. Quiser mais dicas, põe no comentário, eu vou ficar de olho e sempre que possível eu vou responder para vocês aí. Beleza? É isso aí. Henrique do 753, encerrando este pequeno workshop sobre narrativa de mago. E até qualquer vídeo por aí. Valeu!